Olá, eu sou Edna Valéria, do canal Está na Bíblia, e eu estou aqui mais uma vez para uma nova história para contar, e hoje especificamente sobre Benjamim, o filho de Jacó. Vocês estão vendo aí na trama, na novela que a emissora está fornecendo, o personagem principal é o Benjamim. Então nós vamos ver na Bíblia, porque está na Bíblia, o que fala a respeito desse moço, desse jovem, dessa criança e futuramente desse homem, dessa tribo, a tribo de Benjamim. Então eu quero que você fique aí comigo até o final, curta o vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e vá aos comentários e coloque lá se você está gostando ou não, e depois assim o que mais te chamou a atenção nesse vídeo, o que você aprendeu ou deixou de aprender, tá bom? Benjamim foi o filho mais novo de Jacó. Ele era irmão de José e meio-irmão dos demais filhos de Jacó. Sua mãe foi a Raquel, a esposa preferida do patriarca. E a história de Benjamim está registrada no livro de Gênesis, do capítulo 35 ao 49, e a Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida pessoal de Benjamim, não. Os textos bíblicos registram apenas detalhes que envolveram seu nascimento, a sua posição privilegiada, por ser filho de Jacó. Há também o episódio do relacionamento ao encontro entre José e seus irmãos no Egito, e também o fato de Benjamim ter dado origem a uma das 12 tribos de Israel. O nascimento de Benjamim foi uma coisa interessante, porque ele foi o filho caçula da casa, a criança, o predileto, o preferido. Benjamim foi o único dentre os irmãos de Jacó que nasceu na Palestina. O local de seu nascimento ficava na região entre Betel e Efrata. Ele era filho da esposa predileta de Jacó, Raquel. Sim, a Raquel foi a mãe biológica apenas de 2 filhos de Jacó, José e Benjamim. Inclusive, a Raquel acabou falecendo no parto de Benjamim. Isso ficou marcado na história bíblica porque Raquel, ela tinha o desejo de engravidar, ela era estéril, desejou ter seus filhos com o patriarca, mas enquanto isso não aconteceu, ela também ofereceu a sua serva, a Jacó, para que ela então pudesse dar filhos a ele. Mas é muito importante que a gente entenda que o Jacó, ele teve os seus filhos naturais, com a Lia, mas ele teve esses 2 filhos com a Raquel, que foi o José, no qual nós estamos também falando da história de José, e o Benjamim, que é o filho mais novo de Jacó. Na ocasião do nascimento de Benjamim, Raquel deu o nome de Benoni, porque esse nome significava filho da minha dor, e os nomes naquela época tinham uma importância muito grande na vida de uma pessoa. Os povos antigos acreditavam que um nome expressava a natureza essencial e a identidade de alguém, provavelmente temendo as consequências do nome que havia surgido no pranto de Raquel por seu filho. O Jacó então chamou o menino de Benjamim. Alguns intérpretes enxergam o nome original dado por Raquel a Benjamim como sendo um tipo de presságio do futuro, em certo aspecto agonizante que a nação teria de enfrentar. Interessante que nós vamos ver isso no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 15 a 17, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 2, 17 e verso 18. Vamos conferir o que está na Bíblia a respeito desses 2 textos que citam a respeito do nome de Benjamim? No livro de Jeremias, capítulo 31, diz assim: Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a voz do choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança no derradeiro fim, para que os seus descendentes, diz ao Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus pais. Então, uma palavra profética designado a esses 2 meninos, vamos dizer, José e Benjamim,
que voltarão, sairão, retornarão. Por quê? Porque José até então, todos achavam que estava morto. E Benjamim agora, ele é obrigado a descer com os seus irmãos para o Egito na compra desses alimentos, mas ninguém sabia ainda o que estava por trás de tudo isso, e Jacó, temeroso, não queria liberar que Benjamim descesse com os irmãos, com medo de perdê-lo, assim como já havia perdido José. E a palavra profética aqui é que eles retornariam para os seus pais. Olha que coisa linda, né? A palavra de Deus, uma confirmação, algo em que Deus está falando, se revelando para o povo de Israel, dando ali uma satisfação de que a promessa de Deus, ela haveria de se cumprir. Vamos ver então o que está registrado em Mateus capítulo 2, versos 17 e 18. Basicamente, as mesmas coisas que acabamos de ler no livro de Jeremias. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Então, mais uma vez, a palavra profética se confirmando, Deus trazendo a revelação daquilo que era, daquilo que é e daquilo que será. É muito espetacular a palavra de Deus, porque é uma palavra viva, é a palavra de Deus. Bom, já o nome Benjamim, ele vem do hebraico Yamin, que pode ser uma referência tanto ao lado direito quanto à direção do sul. Então o nome Benjamim pode significar filho da minha mão direita ou filho do sul. Tradições judaicas apontam Benjamim como o filho da velhice. Gênesis capítulo 44, 20 vai falar sobre isso. Vamos ver o que está escrito lá? Assim diz a palavra do Senhor: e dissemos ao meu Senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Bom, essas palavras foram as palavras de Judá para José, no momento em que José quis conhecer o irmão mais novo, porque ele já estava ali vendo todos os outros irmãos quando eles foram buscar comida no Egito. E eles disseram: nós temos mais um, e ele é o mais novinho, só que ele ficou com o nosso pai. Então ele proferiu essas palavras aqui: dissemos ao Senhor, temos um velho pai e um moço de sua velhice. Ou seja, nosso pai é velho, ele tem um filho, o filho mais novo dele, o filho da sua velhice. E ele estava se referindo ao grande amor daquele pai, e como José estava requerendo a presença de Benjamim ali no Egito para conhecer, rever o seu irmão naturalmente, não é? Então o Judá apressou-se em dizer, em dar uma satisfação, que seria muito difícil levar o Benjamim, porque o seu pai provavelmente não iria permitir que isso acontecesse, uma vez que já não tinha mais um filho e um estava preso, e agora ele estaria na iminência de perder o terceiro. Então assim nós vamos tecendo a história de Benjamim. Ele vai aparecendo no cenário como algo assim muito importante para nós, porque Benjamim se tornou o filho favorito de Jacó depois do desaparecimento de José. Para Jacó, ele era o filho sobrevivente de Raquel, porque ele já não tinha mais a Raquel, ele já não tinha mais o José, só restava o Benjamim. Então o patriarca Jacó não sabia que José tinha sido vendido aos ismaelitas pelos próprios irmãos. Então, para ele tinha perdido. Para ele, José estava morto e agora ele não queria se desprender do seu único filho do casamento com Raquel. Tempos depois, quando José já ocupava a posição de governador do Egito, Benjamim foi uma figura muito importante no reencontro entre José e seus irmãos. No primeiro momento, Jacó enviou seus filhos ao Egito em busca de suprimentos por causa da grande fome daquele tempo. Contudo, ele cuidou de não liberar Benjamim para acompanhar seus irmãos. Ele disse: vão vocês, mas Benjamim fica. Jacó temia que alguma desgraça pudesse ocorrer
com seu filho mais novo. E isso também está registrado, está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 42, verso 4. Quando os filhos de Jacó chegaram ao Egito, tão logo José os reconheceu, mas José se manteve em sua identidade em segredo. Então ele interrogou aqueles homens até saber sobre Benjamim e descobriu que seu irmão mais novo havia ficado na casa de seu pai. Sabiamente José exigiu que seus irmãos trouxessem Benjamim ao Egito para garantir que essa exigência fosse cumprida. Ele manteve então Simeão preso e sabia que tudo isso poderia ser algo bom para desenrolar aquela história toda. Então, assim também nós vamos conhecendo mais sobre a história de José, o governador do Egito. José foi inteligente, não foi? Ele era muito inteligente. Não é à toa que ele foi escolhido para ser o governador do Egito. O faraó escolheu um homem sábio e inteligente porque ele mesmo disse para Faraó, falou assim, olha, quando eu estou aqui dando para o Senhor a interpretação desses dois sonhos, do tempo de fartura e do tempo da seca, da fome, eu sugiro ao faraó que o Senhor pegue uma pessoa sábia, inteligente, preparada, para que possa assumir tudo isso. Então, o que o faraó fez? Tudo isso por Deus, já foi um plano de Deus. O faraó então disse assim, você é essa pessoa, porque se Deus deu a você a capacidade de interpretar um sonho que ninguém conseguiu, é porque paira sobre você uma sabedoria muito grande que vem desse teu Deus aí que você crê. Então, o plano de José deu certo, com muita relutância, porque ele era inteligentíssimo. Quando ele pediu que o Benjamim viesse na próxima vez que os irmãos retornassem, nós estamos vendo aqui na palavra que o próprio Jacó não permitiu que isso acontecesse. E ele ficou profundamente emocionado quando viu Benjamim. Então, assim, a princípio, algo deu errado, a princípio, mas depois as coisas foram se acertando. E quando ele pôde ver o Benjamim, ele não conseguiu suportar mais, ele não conseguiu esconder sua reação para que seus irmãos não percebessem algo de estranho. Logo depois, José ordenou que lhes fosse servida uma refeição e nessa hora o Benjamim foi favorecido 5 vezes mais. Isso também está na Bíblia, Gênesis 43, de 15 a 34. Então, na hora ali de servir aquela refeição, ele pediu que servissem várias vezes a Benjamim. Na noite anterior à partida dos filhos de Jacó, lá do Egito, José ordenou que o mordomo de sua casa colocasse seu copo de prata no saco de mantimento de Benjamim. E no outro dia José mandou que a bagagem de seus irmãos fosse revistada e até encontrar o copo de prata no saco de mantimento correspondente a Benjamim. E de acordo com seu plano, José então exigiu que Benjamim ficasse no Egito como seu servo. Mas tudo isso era um teste. Então, na vida, nós somos testados. Muitas das vezes nós somos testados para que a nossa reação seja apurada. Isso acontece praticamente quase todo dia, não é? Em Gênesis capítulo 44, do verso 14 a 34, vai dizer sobre isso, que quando seus irmãos imploraram que Benjamim pudesse retornar com eles para Canaã, pelo bem da saúde de seu pai, José revelou sua verdadeira identidade. E nesse momento, José e Benjamim se abraçaram com grande emoção, com muita emoção. Livro de Gênesis, capítulo 45, de 1 a 15, você vai ver essa história emocionante, os dois se abraçando e José se revelando aos irmãos. Eu sou o José, aquele que vocês aprontaram tudo isso. Não é uma história linda? Muito linda essa história. Eu peço que você seja um pesquisador, um estudante da Bíblia e veja como que na Bíblia tem coisas assim maravilhosas que nos acrescentam, que nos fazem nos tornarmos, sermos pessoas melhores a cada dia.
porque é um confronto. Nós começamos a ler a Bíblia e nós somos confrontados com a nossa realidade, com a nossa capacidade, muitas das vezes, de fazer, de agir de determinada condição, e nós vamos ver que Deus tem algo muito maior planejado para nós e muitas coisas poderão mudar a partir do momento que nós entendemos que os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Então vocês vejam só, os irmãos de José foram confrontados ali, porque para eles, nem eles sabiam também o paradeiro de José. Eles mentiram, disseram que José estava morto, e quando acaba, agora eles estão ali diante de José, o rei do Egito. Deus honrou, Deus mudou a sorte daquele moço. Obviamente, os 2 sonhos que José teve e contou aos irmãos lá atrás, no passado, que criou toda essa indignação, revolta e ciúme, agora aqueles 2 sonhos estavam acontecendo. Os irmãos estavam se curvando, se prostrando diante de José. E os feixes de trigo que eles viram também se curvando, era ali o alimento, a provisão que agora o José, com toda a sabedoria, ele poderia fornecer para a sua família. E a gente percebe então que tudo tem um propósito de Deus. Então eu te convido a continuar com a gente aqui no canal. Fique atento ao próximo vídeo, porque nós vamos comentar histórias maravilhosas que edificam a nossa vida. Por quê? Porque tudo isso está na Bíblia. Dessa forma, então, após esses acontecimentos, praticamente Benjamim não é mais citado na Bíblia de forma pessoal, porque as outras referências a ele são referências de ênfase como descendente, como a tribo de Benjamim. Então, a bênção de Jacó sobre ele dizia que Benjamim é lobo que despedaça, e isso pode ser visto na reputação de bravura que a tribo de Benjamim alcançou importantes personagens bíblicos que foram descendentes dele, como o rei Saul, a rainha Esther, Paulo de Tarso. Isso tudo narrado em 1 Samuel capítulo 9, Esther 2:5 e Romanos 11:1. E há também pelo menos outros 2 citados na Bíblia com esse mesmo nome. E o primeiro foi um líder de um clã guerreiro, e o segundo foi um homem que viveu no período após o cativeiro babilônico e que provavelmente participou da reconstrução de Jerusalém, os muros de Jerusalém que Neemias reconstruiu, que está narrado lá na história de Esdras. E ambos foram pertencentes também à tribo de Benjamim. Então, às vezes a gente vê o nome repetido, porque as pessoas repetem o nome, não é? Quantas pessoas não têm aí seus nomes repetidos? Eu mesma tenho o meu nome e conheço inúmeras pessoas com o mesmo nome. E assim a história vai acontecendo. Então nós vamos ver outros Benjamins sendo citados, mas o Benjamim, da tribo de Benjamim, é esse aí, o filho mais novo de Jacó com Raquel. Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo.